Agora é hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com a psiquiatra Maria Fernanda Caliani. Doutora Maria Fernanda Caliani, boa noite, obrigada pela presença. Vamos falar desse crescimento aí dos casos de ansiedade, de estresse mais crônico, que chega ao burnout, que aí está relacionado ao trabalho. O Brasil teve um aumento de cerca de 70% dos afastamentos de trabalhadores por transtornos mentais em relação ao último ano. Então, é um crescimento substancial que tem levado, inclusive, a ações trabalhistas. Então, eu queria começar sabendo a diferença. Como é que é a diferença entre depressão, que também os casos aumentaram, e o burnout mesmo? Essa diferença ela é difícil de ser feita porque eles são muito semelhantes em clínicas, né? Na clínica deles. O burnout nada mais é do que um estresse muito crônico. O estresse é uma reação aguda que eu tenho diante de um perigo, diante de alguma situação adversa. Só que quando eu tenho esse estressor diário na minha vida, eu começo a evoluir para um estresse crônico. E aí ele começa a me trazer uma série de prejuízos. Eu começo a ter tanto sintomas físicos como dificuldade de sono, alteração no meu apetite, taquicardia, mal-estar, diarreia, suor frio, Crise de pânico. Como se fosse uma crise de pânico. Mas a depressão também não dá isso? A depressão, ela até pode dar sintomas físicos, falando dos sintomas físicos. Ela até pode gerar sintomas físicos, mas ela geralmente piora aqueles pré-existentes. Eu já tenho uma facilidade para ter uma queimação, essa queimação vai piorar. Já tenho uma facilidade para ter uma dor de cabeça, essa dor de cabeça vai piorar. Só que a depressão, ela vai estar em vários contextos. O burnout, ele está principalmente relacionado ao trabalho. É lógico que eu chego em casa e eu sofro as consequências disso, mas no final de semana eu até consigo curtir um pouco, até consigo aproveitar. A hora que eu estou ali longe nas minhas férias, eu descanso, eu viajo, eu sinto prazer naquilo. A depressão, ela já contamina todas as áreas da vida da pessoa. Você não tem mais disposição para nada. Você não tem mais para nada. Então, no burnout, eu tenho sintomas físicos, como eu falei, eu tenho os emocionais, eu tenho os comportamentais. Os emocionais e comportamentais são muito semelhantes também aos da depressão, mas os contextos em que eles aparecem e se aplicam é que mudam. E tem uma predisposição, dependendo das características da pessoa, para ter depressão ou mesmo burnout? Porque se fala muito, por exemplo, das redes sociais, do uso de redes sociais em excesso, aí pega principalmente os mais jovens, mas ninguém está imune a isso. Vícios como de cigarro, mesmo que seja o eletrônico, tudo isso predispõe a pessoa a ter mais problemas? A gente sempre vai falar que a causa é multifatorial, nunca é um fator isolado. Então, eu tenho geralmente uma predisposição genética. Não é todo mundo que está, todos os funcionários que estão naquele emprego que desenvolvem burnout. Só alguns desenvolvem. Então, por quê? Então, tem a questão do trabalho, que é a questão social? Tem. Desde exigência, desde as regras trabalhistas que aquela empresa apresenta, mas tem também a questão genética da pessoa, que ela já pode ter uma predisposição, e aí é como se tivesse um alarme ali esperando só um estímulo para ele tocar. E tem também a questão que a gente fala social, do contexto que a gente vive, né? Hoje em dia, se a gente for olhar, é uma linha muito tênue entre família, lazer e trabalho. Cada vez mais o trabalho tem invadido as outras áreas. Eu estou com a minha família, espera aí que eu vou responder um e-mail, estou assistindo um filme com os meus filhos e ao mesmo tempo estou fazendo coisa do trabalho. Simultânea, não é? Então, e a pandemia, de certa forma, contribuiu muito para isso, porque ela levou, de fato, o trabalho para dentro de casa. E aí fica mais difícil. Pô, já terminei, as crianças dormiram, deixa ela terminar aquele relatório. E aí isso fica muito mais fácil da pessoa fazer. Então, é toda uma confluência de fatores que contribui para que a pessoa desenvolva ou não o burnout ou a depressão. Agora, quais seriam as suas recomendações hoje para a pessoa que não tem essa predisposição, mas que de repente pode começar a ter alguns sintomas diferenciados do comportamento que ela tinha anteriormente? O que acende a luz amarela? O autoconhecimento é a chave de tudo. A pessoa precisa conhecer. Você até citou as redes sociais. E, de fato, as redes sociais, elas podem tanto me ajudar quanto me atrapalhar muito.
Porque eu vejo as pessoas colocando que tiveram uma bonificação, que tiveram um sucesso, que apresentaram determinada coisa. E aí a pessoa começa a falar, poxa, tá todo mundo falando, nossa, ele deu conta disso. Nossa, ainda agora postou aqui que está no parque com os filhos e depois de tudo aquilo. Ele não vai colocar ali a birra que o filho teve ou quem ajudou ele a fazer. Então você tem que se autoconhecer, você tem que ter a noção de si próprio para saber até onde está o seu limite, até onde você pode ir ou não. Essa é a primeira coisa, porque senão eu começo a deixar tudo isso me influenciar. Então o autoconhecimento é importante, assim como o equilíbrio na qualidade de vida, tá? Então eu preciso ter horas de sono, isso é importantíssimo. Quanto? 7 a 9 horas. Se eu dormir menos que 7, isso contribui para o estresse. Eu preciso ter válvulas de escape, momentos de lazer. Seja tomar um banho refrescante no final do dia. Sossegado. Exato. Eu preciso ter uma boa alimentação. O que eu como interfere diretamente, inclusive no grau de inflamação do meu cérebro. Eu preciso ter, e aí a gente coloca desde meditação, espiritualidade, que são medidas que também ajudam, mas então assim, é o equilíbrio que vai ajudar aquela pessoa a se prevenir de evoluir para um quadro de depressão ou burnout, que seja. Perfeito, eu agradeço muito a participação da psiquiatra Maria Fernanda Caliani. Obrigada mais uma vez e uma boa noite. Boa noite. Com vocês.